Fala, galera da Forra Evalue, mais uma live aqui para vocês. Agora a gente vai botar número, não é live, né? É, Hangout, né? É um vídeo que a gente vídeo. está fazendo aqui. Porra, já comecei bem, mas deixa, erros técnicos a gente deixa, que a parada aqui é toda espontânea. Hoje com um assunto foda, um assunto fodástico e, porra, as mulheres não param de chamar aqui, ok? Tudo bem? Um assunto extremamente importante para você, por exemplo, que quer ganhar dinheiro, quer conquistar mulheres de alto valor, né, por assim dizer, e também ter um certo magnetismo, né? Para isso acontecer, é necessário que você entenda, né, um pouco sobre linguagem corporal, né, a importância da linguagem corporal, para a sua própria comunicação. Então, a comunicação pessoal, gente, ela é algo fundamental. E a gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre esse assunto. Antes da gente iniciar, é necessário que você se inscreva no nosso canal, se você assim desejar. Tá certo? Nós não estamos matando ninguém, nós não estamos aqui fazendo nada demais, apenas levando conteúdo para as pessoas, tá? E tentando ajudar o máximo de pessoas possível, tá? Então, trazemos aqui um conteúdo sempre de alto valor e é bom que você esteja aí no canal se você se identifica, né, com essa energia, com essa vibração, com essa vibe aqui da For High Valley. Então se inscreva no canal e curta já esse vídeo, esse hangout, né, que não é live, que eu tenho essa dificuldade, velho, eu tô sempre esquecendo essa memória de peixe em mim. Ok, mas tudo bem. Vamos começar aí com esse assunto. Já passei os recadinhos aí pra galera, né? Se inscrever. Também vai lá no nosso Insta. Não se esqueçam de ir lá no nosso Insta. É bom que você esteja conectado, porque a gente também está sempre postando o nosso lifestyle, tá bom? E hoje está fazendo um sol maravilhoso aqui na Inglaterra. Sei. E tem uma criançada aqui que tá na rua hoje, que as crianças no verão costumam sair na rua, né? Que é período de férias aqui. E aí, se vocês ouvirem aí alguns gritinhos da criançada, podem saber que não é culpa minha, tá? São elas, ok? Well, fala aí, como tá aí? Quantos graus aí, brother? Sei não, aqui tá tudo fechado, meu parceiro. Tá chovendo pra caramba. Acho que tá tipo no inverno aqui. Ah, Aham, tá alagando tudo. E a gente vai falar sobre. Acho que não é só sobre linguagem corporal, mas linguagem não verbal em si também, né? também, com certeza. Então vamos lá, meu parceiro. O que é essa parada de linguagem não verbal? Cara, olha só, para mim linguagem não verbal, como o próprio nome já diz, né, é porque, tipo assim, a gente consegue se comunicar, ah, não só com palavras, mas também com a sua fisiologia, com o seu corpo, né. Inclusive, existem vários estudos que mostram que até mesmo você consegue fazer telepatia se você usar uma boa linguagem corporal, ou seja, uma linguagem não verbal. Por exemplo, eu morei na Itália por um ano e pouco, morei um pouco em Portugal, mas Portugal não conta, mas, tipo assim, morei na Itália e moro na Inglaterra. O meu inglês nunca foi aquele inglês, assim, que eu consigo filosofar, e o meu italiano também, eu não conseguia filosofar, mas eu conseguia passar uma mensagem. E no início, a gente tem a barreira da língua, né, então é extremamente necessário a gente ter uma excelente linguagem corporal. E eu, Eric, nesse sentido, eu fui muito bem, né? Eu consigo passar uma linguagem corporal muito boa, e isso faz com que as pessoas confiem em mim, mesmo não sabendo muito sobre a língua do próprio país. Então, eu tenho uma experiência, assim, larga sobre linguagem corporal, e eu também sempre estudei sobre linguagem corporal e linguagem, claro, não verbal, tá certo? Isso aí. Aderbal, E a gente precisa destrinçar isso aqui, né, pra galera. Falar com sobre a certeza. comunicação, toda a comunicação do ser humano. Vamos lá. 7% é só o que você fala. E os outros 93% representa que a linguagem não verbal representa a linguagem corporal, a forma como você fala, a sua postura, o seu tom de voz. Então é tudo isso, a sua linguagem proxêmica.
com outra pessoa. Isso, Então, se você perfeito. perceber, seu corpo fala muito mais do que o que você expressa verbalmente. É, por exemplo, vários coaches, vários experts, eles, alguma maioria tem conhecimento e especialidade em detectação de mentira. Por exemplo, como é que funciona esse negócio? É quando você fala uma coisa, só que a sua expressão facial, o seu corpo fala outra coisa. Então, quando uma coisa não está condizente com a outra, ele percebe que isso é mentira, entendeu? Total. É, além disso, foi o que o Wellington falou aí, claro, né? Eu fiz algumas anotações aqui, um scriptzinho meu, e eu vou tentar seguir o máximo que eu puder. Olha só, eu gostaria, assim, antes de falar sobre linguagem corporal, a gente tem que falar primeiro de comunicação, né? Então, na minha opinião, a comunicação, e isso vai corroborar com a linguagem corporal. Depois, vocês vão ver no final aqui do vídeo que uma coisa vai estar conectada na outra. Olha só, eu acredito muito nas 5 pontas que tem numa estrela. Então, imagina uma estrela, ela tem 5 pontas. Essas 5 pontas, cada uma ponta, para mim, significa o seguinte, da comunicação, tá? Autoestima. Então, por exemplo, toda vez que você vai comunicar com alguém, a sua linguagem corporal, ela transmite autoestima. Então, o seu corpo, ele transmite autoestima. Se você está com baixa autoestima, o seu corpo transmite essa autoestima. Quer ver um exemplo? Se você é um cara que tem autoestima, o seu ombro está sempre para trás. Já começa por aí, tá? Se você é um cara que tem baixa autoestima, você está assim, normalmente, tá? Uma outra coisa é conexão. É uma outra ponta que eu acho importantíssima na comunicação em geral, né? Então, você criar uma conexão com a pessoa. Eu vou falar mais à frente desse aspecto da conexão, mas eu vou dar um exemplo básico, tá? Um exemplo básico de conexão para mim é, é quando a pessoa que eu estou ali conversando, ela, por exemplo, ela coça o nariz assim, ela faz assim no nariz, né? Eu não vou fazer de um jeito que ela vai perceber, eu simplesmente passo a mão aqui no nariz. E eu já estou criando uma conexão ali com ela, eu estou fazendo um espelhamento, tá? Isso se chama rapport. Eu vou falar mais profundamente sobre rapport. Então, a conexão, ela é fundamental, você meio que imita a pessoa, por assim dizer, tá? Também você tem que ter atitude, tá? É uma terceira ponta que eu acho fundamental, atitude. O que que é atitude? Atitude de iniciar uma conversa, de conversar, de expor o seu ponto de vista, entendeu? Então é fundamental. Uma outra coisa, linguagem corporal, que é o que a gente está falando, e trabalho. Você tem que trabalhar para que a conversa, né, e que a comunicação, e principalmente se você estiver querendo vender um produto, eu costumo dizer que eu, Eric, sou um prostituto, né, no bom sentido. Eu estou sempre tentando me vender para as pessoas, tentando vender uma boa imagem para as pessoas. Então eu tento não errar. E para isso você tem que trabalhar, meu amigo. Você tem que ler, você tem que estudar. Então, quando eu falo de linguagem corporal, quando eu falo de comunicação em geral, eu sempre tenho essa estrela com essas 5 pontas na minha mente. Detalhe, estamos na era da informação. Então, não adianta hoje você ter uma informação e você não conectar essa informação que você tem a outras pessoas. A exemplo disso, eu, Eric, estou aqui na Inglaterra, o El está sempre lendo livros junto comigo, a gente está sempre discutindo vários temas, ele está trazendo sempre informações para mim, e a gente está discutindo tudo isso para quê? Para vir aqui fazer um vídeo que vai agregar valor para todos. Então, Eric, leio livros ingleses, tento buscar as informações mais recentes, né? Que estão disponíveis normalmente no inglês. Eu e o Wellington, a gente vai, traduz tudo isso. Para quê? Para a gente trazer um conteúdo de alto valor para vocês. Então, não adianta eu pegar, ler, ter um monte de informação e ficar assistindo Netflix e jogando videogame o dia inteiro.
e tendo aquela informação guardada para mim. Não, eu tenho que compartilhar isso. A partir do momento que eu compartilho desse tesouro, até porque conhecimento é poder, já dizia, se eu não me engano, o Sir Francis Bacon, ok? Ele já dizia isso, então se conhecimento é poder, meu amigo, vamos espalhar, para que o poder não fique retido só com uma pessoa, porque o tesouro no fundo do oceano, eu sempre falo isso, o tesouro no fundo do oceano, ele não significa nada, ele não tem valor. Agora, o tesouro, quando ele é trazido para cima e ele é levado para as pessoas espalhadas, ele começa a ter valor. Informação é exatamente isto, tá? Outro ponto que eu quero dizer aqui, linguagem corporal, tá? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Por que será que você tem 2 ouvidos? Meu querido, você tem 2 ouvidos é porque é importante. Por quê? Por que que a natureza te fez com 2 ouvidos? Porque é para você ouvir mais, não é para você falar demais. Então eu, Eric, para estar aqui falando alguma coisa, eu ouço muito os meus mestres e leio muito, para depois dar pitaco, para depois falar alguma coisa e até mesmo mentorear algumas pessoas, tá certo? Eu não posso chegar e falar daquilo que eu não sei, ou coisa da minha cabeça, e sem falar que a ciência está aí para isso. Então, o interessante é o seguinte: controla uma conversa, tá certo? Quem ouve mais não é quem fala mais. Então, se você fala demais, ou seja, se você tem uma coisa chamada verborragia que está presente hoje, nas pessoas. É claro que eu, aqui, fazendo esse vídeo, eu estou no modo comunicador, então eu estou no modo falante, eu estou na verborragia, mas diante de uma conversa com uma outra pessoa, eu estou tentando sempre me policiar, tá certo? Então eu queria deixar essa ideia aqui, além de as pessoas que ouvem mais numa conversa, quando ela entra no modo observador e no modo ouvinte, por assim dizer, a pressão dela baixa. E a pessoa que está falando, né, ela atinge aí uma energia mais alfa, né, porque ela tem que, às vezes, para expor uma ideia, uma opinião, ela aumenta, o fluxo sanguíneo aumenta a pressão. Então, se você quiser dominar uma conversa, faça sempre as perguntas certas, né? Eu costumo dizer que são as perguntas socráticas, que são extremamente importantes, e daí você entra no modo ouvinte, e aí você baixa a sua pressão. E a pessoa que está ali falando, ela está gastando mais energia, e você pode mudar o rumo da conversa e dominar a conversa, por assim dizer. Sim, Queria começar com essa parte aí, sim, e como o Eric falou, quem domina a interação é quem escuta mais, pergunta mais e faz a pessoa investir nela. Você escuta ali, você não precisa escutar para responder, mas você precisa escutar para entender e ficar não só ser interessante, mas ser interessado no que ela está falando, que ela vai conseguir falar mais sobre isso. E a linguagem corporal ajuda como nisso? Tem posições, certas posições de cabeça, que é a lateralizada assim, virada para o lado, que você mostra para a pessoa inconscientemente que você está prestando mais atenção, que você quer ouvir mais e a pessoa vai se sentir empolgada e vai querer falar mais para você. Como que é esse movimento? Seria assim, é só para mostrar para os telespectadores aí. É tipo assim, ó, tipo assim, ó, você faz até assim, ok, fala aqui, fala de novo, que eu não entendi muito bem. É mais ou menos essa posição assim que você faz. Vamos supor que a pessoa tá aqui, você faz tipo assim, seria isso? Assim, eu já vi várias opções. Tem pessoas que viram um pouquinho de lado pra escutar mais, mas também uma que você tá Uhum. olhando de frente pra pessoa, olha pra mim, pra câmera. Aí você vira de lado a cabeça pro lado, assim. Assim? É, assim. Tô entendendo. Uhum. É bem interessante isso, porque quando você está num contexto ali de um talk, né, trocando uma ideia com a pessoa, realmente como que a fisiologia mesmo, ela faz toda a diferença, né, cara? E aqui, ó, o poder está no tom de voz e na fisiologia. Para você ter a atenção de uma pessoa, um estudo realizado lá nos Estados Unidos
mostra que de 38% a 55%, tá? É, 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 da pessoa ficar fixa em você numa conversa, ou de você passar uma mensagem e etc. Está no tom de voz. Então, por exemplo, se você quer ter atenção das pessoas, é interessante que você gesticule, certo? E tenha um tom de voz até mesmo um pouco variado. Isso é bem interessante. Vocês Isso estão entra conseguindo? muito. Além da sua linguagem corporal, de você estar confiante, estar ereto e estar com. Mostra aí os tipos de posições. Tem vários. Tem um cara que é bem abaixado, tem um cara que é normal e tem um Tem um cara que é cara bem que é assim, confiante. né? Tem um cara que é assim. E tem aquela fisiologia que o cara tá É, sempre assim, ó. fingindo fechar assim, querendo se proteger da sociedade, É um escudo. um escudo social, né, É, Well? Tipo, quando você. Interessante quando você faz isso aqui, gente, ó, tá? Quando você cruza o braço, ele está protegendo o seu coração. Quer dizer, o seu coração não está aberto, você não está aberto para uma conversa, não está aberto para ninguém, você tá totalmente fechado, certo? E claro, né, Well? Você quer ver uma coisa que eu descobri? A questão do aperto de mão, por exemplo. O que que é o aperto de mão, né? É uma coisa boba, simples, mas o aperto de mão ele nasceu quando as armas, né, começaram a ser produzidas no mundo. Eu não vou lembrar aqui a data, né, depois vocês podem procurar no Google, eu acho que é desnecessário trazer essa informação, mas assim, a galera andava muito armada. Então eles criaram o aperto de mão para quê? Para a pessoa mostrar que não tem arma na mão. Então, hoje a gente também compreende que toda vez que uma pessoa dá a mão para você, tá? Significa o seguinte, olha, estou desarmado, tá certo? Então, quando você for fechar um negócio ou for em algum lugar, primeira coisa que você, na minha opinião, tá, eu sempre faço isso. A primeira coisa que eu faço é dar a mão para a pessoa, para mostrar assim, olha, estou sim. desarmado. Então, quando você for fechar um negócio, ou quando você for tentar vender um produto, ou qualquer coisa do tipo, dê a mão para a pessoa. Então, muitas das vezes, eu, Eric, por exemplo, assim, até mesmo no processo de conquista, né, de uma mulher, por exemplo, nunca vi a pessoa, eu não já chego dando a mão, certo? Mas com o tempo, eu começo me dá sua mão aqui. E aí eu já começo a brincar com ela, entendeu? Me dá sua mão aqui que eu vou ler sua mão agora. Eu sou cigano. Aí eu brinco e já pego na mão dela. Agora eu vou ler aqui. Às vezes eu ler sua mão. Então, quando você pega a mão de uma pessoa, você já está também mandando uma mensagem para ela, através de linguagem corporal, dizendo o seguinte: olha, estou desarmado. Eu não ofereço perigo para você. Então isso é extremamente importante, entendeu, El? Sim. E a posição fechada também conta com várias coisas. Por exemplo, quando você tá na festa, se você coloca o copo na sua frente aqui, é a mesma coisa do escudo social. Você tá tipo um escudo ali no copo, ali, fechadão, no canto, só olhando pra galera. Então fica mais difícil você se abrir, a galera vir falar com você. Tá tipo Exato. protegido ali. E qual a dica, El? Então, o cara Cara, tá lá no rolê e ele pegou uma bebida lá e tal. Eu costumo deixar o copo meio assim, ó. Eu costumo ficar nessa posição aqui, tranquilo, mais relaxado, e deixo o copo, deixa eu ver aqui. Vamos supor que esse aqui é o copo, meu celular é o copo. Eu seguro o copo aqui, ó, e deixo aqui do lado da minha perna, do lado da minha coxa. aham, tipo, Eu tentar fico com o deixar. copo aqui. Tentar deixar do jeito mais relaxado possível. Eu também deixo assim, ou eu tento não deixar na frente do meu peito, tipo, deixar na lateral aqui, tá ligado? Tipo, mais aberto. Ou deixar em cima da mesa. Tentar não ficar protegendo a sua frente aqui, o que vai aparentar que está fechado. Exatamente. Outra E coisa, assim, vai, manda, manda. questão da postura também, o cara tem que estar ereto, tem que estar bem posicionado, passar um pouco de confiança e credibilidade. Questão Sim. de estar olhando muito pra baixo, ficar olhando pra baixo isso também mostra um pouco de desconforto.
e insegurança. A questão dos pés fechados para dentro, isso também mostra Ah, é, timidez. total. Ah, e claro, né, gente, só falar aqui, ó, você, tá, todos nós somos avaliados pelo que nós dizemos, tá, pelo que a gente deixa de dizer e também nós somos avaliados, às vezes, não é nem por aquilo que a gente fala, é pela congruência do que a gente fala e daquilo que o nosso corpo ele mostra. Então, muita gente, por exemplo, assim, fala até coisas interessantes, mas o corpo não tem congruência. Quer dizer, a pessoa fala uma coisa, mas a energia física dela, a vibração dela mostra outra. Quer dizer, quando não há essa congruência, o que que acontece com a pessoa? A pessoa perde poder. E aí tem uma frase aqui que eu acho interessante, que é o seguinte: o poder pessoal é o maior que você pode carregar. Exemplo disso é a monarquia. Por exemplo, aqui na Inglaterra, por exemplo, né? Você tem o poder pessoal das pessoas é altíssimo, entende? Então eles fazem um investimento poderosíssimo no poder pessoal. Porque isso é o que mais vale. Não é o dinheiro, entendeu? Por isso que eu sempre falo o seguinte: ser, fazer para ter, e não ter para ser. Como assim, ter para ser? Então, se você tem poder pessoal, automaticamente você já tem um poder pessoal e as pessoas vão fazer o que com você? Vão dar tudo que você precisa, ué, porque elas querem estar perto de você, quer aprender com você, quer beber das suas informações, do seu conteúdo, daquilo que você é, da sua personalidade. Então, o poder pessoal, ele é fundamental para você influenciar as pessoas. E eu vou falar aqui que daqui para frente eu tenho que dar uma vacina aqui em vocês, né? Que é o seguinte, ó. Quando a gente fala de linguagem corporal, não é para manipulação das pessoas. A linguagem corporal é para influenciar pessoas. E qual a diferença de influenciar para manipular? Quando você influencia as pessoas, tá? Você sai ganhando e ela sai ganhando, tá certo? Agora, quando você manipula alguém, às vezes só você ganha. E muitas vezes a lei do retorno, como eu acredito nela, pode vir depois e te passar uma rasteira e você perder sua credibilidade. Portanto, eu gosto sempre de dizer o seguinte: influencie as pessoas, mas tente não enganá-las. Por favor, não manipule as pessoas, porque isso é negativo. Não é isso que a gente está passando aqui e vai ensinar vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. A gente vai passar coisas aqui importantes. Se você usar para o lado negativo, lembre-se, a lei do retorno vai pegar você. É uma lei universal. Além disso, a linguagem corporal serve para você conseguir se projetar melhor para o mundo. Porque muitas vezes o cara tem um lifestyle foda, o cara é legal, é interessante, só que ele não consegue se projetar isso da melhor maneira possível para os outros. Então ele acaba perdendo muitas oportunidades porque ele não sabe como se colocar. Total. E, e sim, né? Esse negócio de se projetar, por exemplo, como a gente falou em algumas lives, é, o que você pensa, as suas crenças, a pessoa que você é dentro de você não, não necessariamente é a mesma projeção que você passa para o mundo, para outras pessoas. Que tipo, ninguém vai conseguir saber exatamente o que passa dentro de você, do que você pensa, da pessoa que você é por dentro. Então, quando você consegue se projetar melhor, você consegue passar mais credibilidade e mais veracidade da pessoa que você é internamente. Sim, concordo plenamente. É claro, né? Quando você fala com alguém, todo o seu corpo ele está se comunicando, né? Então a gente tem as ondas físicas que advêm aí
da sua voz, tá? Você tem o ouvido, que vai perceber tudo que tá ali naquele determinado ambiente, e às vezes até mesmo principalmente na conversa que você está tendo. Você tem os olhos, que isso acontece muito comigo, inclusive, às vezes eu estou conversando com uma pessoa aqui e eu estou observando outras coisas que estão acontecendo no ambiente, isso às vezes acontece comigo. Mas olha só, eu quero passar aqui umas coisas assim que eu acho muito importante, lembrando principalmente dos olhos. Os olhos dizem muitas coisas. Os olhos são a janela da alma, da nossa alma, né? Como o ditado já diz. E eu quero trocar uma ideia com vocês, que é o seguinte, ó. Você vai descobrir agora, né? É claro que você vai ter que treinar muito isso em você, mas é o seguinte, ó. Quando uma pessoa move os olhos para cima, tá? Ela tá fazendo imagens na mente, no cérebro, né? Ela tá fazendo imagens. Então, quando a pessoa olha para cima, tá? Olhou para cima, ela tá imaginando um cenário. Então, toda vez aqui que eu falar alguma coisa e eu olhar para cima, pode saber, estou imaginando algum cenário, Não precisa entendeu? ser, acredito que não precisa ser pra cima literalmente, tipo, olhando pra cima. E tem a gozinha que tem, tipo, ai que nojo, aí fica olhando pra cima assim, tipo, olhando lá pro teto, tá ligado? Não, é uma olhadinha rápida para cima. O seu globo ocular dá uma olhadinha para cima, aí você imagina, pronto, já consegui. Isso é rápido, entendeu? Então você pode observar, olhar mais para os olhos das pessoas que você vai perceber isso. Às vezes ela tá, por exemplo, ela quer falar alguma coisa para você depois, você está falando, ela vai falar uma coisa para você depois. Daí ela dá uma olhadinha para cima e imagina uma cena. E aí depois ela, na hora que ela for explicar, de vez em quando ela vai olhar para cima de novo. Vocês reparam isso? Agora, quando a gente move os olhos para cima, para o lado direito, então para cima, mas para o lado direito, tá? O que que acontece? Você está inventando uma história. Então agora, ó, eu tô lascado aqui, Wellington. Quem assistir esse vídeo depois, nós estamos fodidos. Eu não vou poder mais inventar a história, que a galera vai me observar e vai ver se eu estou inventando história ou não, entendeu? E quando eu digo inventar história, gente, é uma mentira mesmo, é uma história que não é real, tá? Então, ó, pessoas que movem os olhos para cima, para o lado direito, tá? Elas estão mentindo, tá? Elas estão criando uma história que não aconteceu com elas, tá? Claro que ela pode criar uma história e dizer assim: ah, isso aqui é só uma história que eu criei aqui, isso não aconteceu, tá? Então fica aí uma dica aí para vocês pegarem os mentirosos. Uma outra coisa são os olhos para cima, para o lado esquerdo. Então, imagina, um olho está aqui, olhou para cima, para o lado esquerdo. Essa pessoa, ela está acessando uma memória visual. Daí essa memória visual tem cores, tem a roupa, tem alguns acontecimentos específicos, porém é uma memória visual, não é uma memória auditiva de alguém que falou algo para ela, foi o que ela viu. Por exemplo, você visitou uma lanchonete, só que você não lembra o que é que falaram naquele momento, mas você sabe que você foi numa lanchonete ou num restaurante qualquer. Então, são um exemplo esdrúxulo para você. Quando você move os olhos na horizontal, ok? Para o lado da direita, então, horizontal para o lado da direita, não foi para cima, é para a direita, horizontal, direita, esquerda, horizontal, tá? Para a direita é criação de sons. O seu cérebro está criando ou tentando buscar imaginação, a criação de sons. Se for para a esquerda, ele está memorizando sons, tá? Então, por exemplo, se você quiser, por exemplo, tá ouvindo um podcast, certo? E quer memorizar sons, você tem que olhar para onde? Você tem que olhar para a esquerda. Então, tá ouvindo o podcast, quero memorizar aquelas informações. Ouça o podcast, coloca lá no ouvido,
tá? Olha para a esquerda, fica olhando para a esquerda, você vai ver, você vai memorizar muito mais. Então são segredos, tá, que você só vai aprender aqui na Forra Valley. Sucesso. Olha só, hã, quando você olha para baixo, tá, para o lado esquerdo, tá? Então, olhou para baixo, lado esquerdo, é conversa interior que você está tendo, que em inglês se chama self-talk, ok? Então, olhou para baixo, para o lado esquerdo, você está tendo uma conversa com você mesmo, tá? É até mesmo aquela conversinha onde tem um anjinho e o diabinho trocando uma ideia ali e tentando te convencer qual dos dois está certo. Né? Por exemplo, vamos para a festa hoje. Aí o anjinho fala assim: vai para a festa. O diabinho fala: não, fica em casa, vai dormir. Amanhã você tem que trabalhar, ao invés de você curtir a vida, né? Então o anjinho vai falar para você ir, não, vai se divertir, vai fazer amizade. O diabinho vai falar: não, fica em casa, relaxa, não vai conhecer gente não, fica aqui na zona de conforto, tá? Algumas pessoas trocam, né, o anjinho pelo diabo, mas eu não. Para mim, o anjinho é o que me manda ir para festa, conhecer gente, me divertir, tá certo? Claro, com inteligência, né? Enfim, quando você olha para baixo, para o lado direito, tá? O sinestésico está sendo ativado no seu cérebro, tá? O que é o sinestésico, né? Quer dizer, é a percepção do seu corpo. Então, tanto é o tato, é o olfato, você começa a salivar. Então, quando você olha para baixo, pum, lado direito, você está tendo essas pequenas sensações, né, que seu corpo está produzindo, tá certo? É isso então, gente. Então, olha só. Well, você quer comentar alguma coisa dessa parte? Não, acredito que não. Não. Então, eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu tenho mais coisa para falar. Quer dar mais alguma sacada sua? Não, pode continuar. Posso continuar? Então, olha só. Aqui vai uma dica, por exemplo, vamos supor que você é um palestrante, ou que você tá até mesmo querendo conquistar uma gatinha, ou querendo vender um produto para um cliente, ou tentando fechar um business assim que você fala assim, caralho, esse business aqui é tudo para mim. Eu tenho que fechar esse business. Ok, cara, para você segurar uma plateia, uma pessoa, uma conversa, fechar mais negócios, é necessário que você trabalhe com os sentidos da pessoa. Então, o cara que domina, por exemplo, uma conversa, ele faz a pessoa, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero vender um celular para o Wellington, tá? Eu tenho que fazer ele enxergar esse celular lá na casa dele já. Eu tenho que fazer ele enxergar esse celular aqui, ó, imaginar esse celular, sabe como? Ele mexendo nos joguinhos, mostrando para os amigos dele, olha que nova tecnologia, eu tenho que é isso, tá? Eu tenho que fazer ele comprar, levar o produto. Não é assim de qualquer jeito, né? Então ele tem que imaginar que ele vai ser um cara foda tendo esse produto. Então, para isso, eu tenho que trabalhar com o quê? Eu tenho que trabalhar com visual, eu tenho que mostrar a ele o celular. Então, esse é o celular e tal. Eu tenho que falar das funções do celular. Eu tenho que trabalhar com o audiovisual dele. Segunda coisa. Cara, não. Faz o seguinte, olha, você vai pegar aqui no celular, pega o celular, mexe um pouquinho nele. Então, tem muito vendedor que perde venda porque ele só fala. Não, meu querido, ó, pega o celular, coloca na mão do seu cliente. Pode ser qualquer produto, tá? Que dê para colocar na mão, ou que dê para ele experimentar.
trabalha com áudio, com visual, mas também com tato. E você também precisa descobrir se o seu cliente ele é mais visual, se o seu cliente ele é mais pelo ouvir. Então, se ele é mais pro ouvir, você tem que falar assim: escuta, esse celular aqui tem, cara, ele tem uma câmera assim de última geração, uma câmera muito top, entendeu? Escuta, ele tem, olha o áudio dele. Então, por exemplo, se o seu cliente, você já identificou que o seu cliente ele é mais auditivo, você tem que falar sempre essas palavras aqui, ó, escuta, ouve o que eu estou dizendo, pá. Então, agora, se o cliente é visual, você fala assim, vê, esse celular aqui, poxa, ele é um celular assim de última geração. Olha, vou te mostrar. Então você vai usar mais essas palavras, ver, mostrar, olha, olha só, olha aqui, perceba isso, olha. Então, quando você vai usando mais essas palavras, o cliente vai gostando mais de você, porque ele sabe que. Agora, se o cliente é visual e você fica, escuta, escuta, percebe isso, escuta, ó, não vai dar certo. Você vai meio que. O cara não vai gostar muito de você, porque você tá mandando ele escutar, ele quer ver, entendeu? E, é, você tem que fazer o cara se imaginar, que aí vai meio passo da venda, e você conseguir entregar os benefícios e não as características do produto. Você entregar os benefícios, por exemplo, o cara quer comprar o carro de última geração, não é porque ele quer um carro rápido, não é porque ele quer. Ele quer um carro rápido para passar ali, mostrar para os amigos que ele tem um carro foda, ser reconhecido e não sei o que lá, Total, e conquistar uma gatinha porque ele tem um carro, não sei o que. exatamente isso. E a questão Exatamente isso. dos clientes, você tem que identificar os tipos de vendedores, que os tipos de clientes, que tem quatro tipos. Isso. Tem os caras que são mais emocionais, tem os caras que são mais racionais, tem a galera que é mais rápida, mais lenta. Então você Isso. tem esses quatro tipos. Então você tem que identificar qual o tipo de cliente que você está agindo. Se ele fala, se ele é rápido, se ele é devagar, se ele é mais racional, ele precisa de detalhes, ou se ele é mais emocional, você pode ali estar conversando mais com ele de boa, entendendo como é que é. Com certeza. Uma outra coisa também que eu acho interessante, que eu uso muito, é quando eu queria vender, sei lá, eu tenho um isqueiro aqui, eu quero vender um isqueiro, certo? Então, eu tô em busca do sim, não é do não. E isso aí é uma filosofia que eu gosto muito em nós brasileiros, que aqui fora eles não têm, né? Então, por exemplo, nós brasileiros, né, vamos supor, tem uma gatinha ali, ou então tem um cliente que vai comprar meu isqueiro. Ok, o que que eu faço? Eu tô indo em busca do sim, né? Não é em busca do não. Então, se eu quero conquistar uma gatinha, eu vou em busca do sim, não é em busca do não. Então, o que que eu faço? Eu, 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 eu chego até ela, tô batendo um papo ali com ela, e eu fico falando sim, sim, sim. E a repetição, tá, gente? Repetição é fundamental. Sim, entendi. Sim, tô compreendendo você. Sim, não, legal essa ideia. Sim, 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 sim. Sempre no sim. Você fica, você fica falando sempre o sim, entendeu? Que aí automaticamente. Pera aí que eu tô aqui no meio da live. Eu tô numa live, tudo bom? Vai. Então, galera, o que que acontece? Os meus amigos aqui passaram. Daqui a pouco nós vamos tomar uma cerveja. Tô brincando. Então, o que que acontece? Eu tenho esse isqueiro, certo? Ah, tô lá na conquista com a mina, vamos supor, né? Então eu preciso do sim. Então, quanto mais eu falo sim, 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 mais eu tenho a probabilidade dela dizer o quê? Dela dizer sim para mim. O que fica totalmente diferente
Se eu ficar assim, não, tô entendendo o que é que você tá falando. Não, tô compreendendo. Ah, não sei não, hein? Não sei sobre isso. Não, acho que você tá viajando nisso aí. Então, ao invés de você usar o não, você fala o sim. Sim, 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 sim. Chega uma hora que você domina a situação. E aí, na hora que você quiser arrancar um sim dela, por exemplo, um beijo, fica mais fácil dela dizer um sim para você. Aí sim. Aí sim, tá vendo? Eu gosto muito dessa. Uma outra coisa, El, não sei se você tem alguma coisa para acrescentar, mas é criar uma história de impacto, né? Eu, Eric, gosto muito de. Porque eu tenho, realmente. Por isso que eu sempre falo, né? Você tem um lifestyle foda, ter uma vida de aventuras, isso ajuda com que as pessoas. Isso ajuda com que você tenha histórias de impacto e leve essas histórias para as pessoas. Porque essas histórias de impacto até ajudam a você a ter um determinado magnetismo, por assim dizer. Então, vê, hum, por exemplo, eu, Eric, tenho uma história, algumas histórias de impacto, que, tipo assim, da minha infância, que eu era uma pessoa que realmente, isso é verdade, tá? E a história de impacto não é para você contar a mentira. Você pega a história, por assim dizer, a sua história, tá? Ela é uma história que tem um certo, vai gerar um certo impacto na pessoa, seja positivo ou negativo. O interessante é que você inicie negativo, mas que depois você joga o positivo. E aí você cria uma história de impacto, de modo que essa história, que eu chamo de história intimidante ou história de impacto, vai fazer com que a pessoa compre um produto através daquilo que você era muito ruim. Por exemplo, você tinha uma doença e que se a pessoa comprar um determinado produto, a doença dela vai acabar. Ou você era uma pessoa que sentia muita escassez com mulheres, mas através dessa história sua de impacto e que você deu a volta por cima, você mostra para a pessoa, por exemplo, que ela pode ser uma pessoa abundante, ela pode se tornar uma pessoa abundante. E assim você pode levar para qualquer lado. Cara, eu não sei se você concorda, mas a nossa história é muito bom. Tipo, tanto na vida real, tanto na copy, junto com a linguagem corporal, com a gesticulação, que quando você começa a contar uma história, a pessoa fica mais atenta no que você está falando, começa a prestar atenção nos detalhes, começa a imaginar aquilo que você está falando. E quando tem, por exemplo, as dificuldades, os inimigos em comum da vida, a pessoa começa a se conectar com você e ficar mais próxima. Caraca, eu também passei por isso. Caralho, não é verdade. Caralho, me reconheço nisso e começa a se conectar com as suas fragilidades, com as suas dificuldades, com as suas decepções na Exato. vida. E, como você falou anteriormente, você saber contar uma história boa é primordial para captar a atenção das pessoas. Você variar o tom de voz, de você ir lá falar lá em cima e falar mais embaixo, falar mais atenção, falar tipo, variar essa entonação da voz, que a pessoa fica tipo, caralho, ou caralho, tipo, lá em cima, lá embaixo. É a mesma coisa da sedução, do relacionamento, de você variar as emoções, de você tá, cara, agora ele tá, será que ele tá gostando de mim? Será que ele não tá? E fica nesse jogo de emoções. E a história é a mesma coisa, e variação lá em cima, lá embaixo. Você sabe contar isso? Sim, total. Agora, eu costumo dizer também, eu até anotei aqui, ó, que eu acho que tem muito a ver com o nosso tema, linguagem corporal, também a sua aparência, né? As suas vestimentas. Eu, Eric, eu uso muito o Piacock, né? Que é o quê? Eu gosto de pintar minhas unhas, entendeu? Eu gosto de botar um anel nos dedos, umas pulseiras, um relógio. Agora eu tô sem um relógio, mas eu gosto de colocar um relógio, entendeu? Eu gosto, por exemplo, ter uma tatuagem e tal. Por quê?
por que a aparência é importante, botar uma roupa maneira, entendeu? Às vezes, ó, aqui, ó, eu tenho uma tatuagem, às vezes eu coloco uma roupa que deixa uma mostrinha, assim, da tatuagem. Por quê? Porque quando eu tô conversando com a pessoa vai, olha minha tatuagem e fica querendo puxar assunto comigo. Ah, pô, o que que significa essa tatuagem? Daí já é um assunto. E o modo que você se veste, o modo que você se projeta também é importante. É lógico que quando eu falo de aparência, gente, eu tô falando assim, o mais importante é ser, não é o ter. Mas a aparência, ela é importante, ela gera um determinado valor, né? Então, por assim dizer, então você vai chegar diante de um juiz, você não vai de qualquer jeito. Mas se você for para uma balada, você não vai de terno. Você pode até ir se quiser para zoar, mas não é legal, né? Não é uma roupa maneira, né? Pra você ir para uma festa, ah, vou de terno, todo bonitão e tal, não sei o quê, todo naquele estilo, tipo assim, até onde um amigo seu vai chegar uma hora e vai falar assim, uai, você vai fazer exame de fezes? E os caras até brincam. Então, assim, por que que você tá tão bonito assim? Então fica uma coisa que não é muito congruente, entendeu? É igual aqui, tá um verãozão do caramba aqui agora, vou botar um terno e vou. Não. Agora, você vai para uma entrevista de emprego, é interessante que você coloque uma roupa um pouco mais social, um esporte social, por assim dizer. Isso vai te ajudar, vai passar mais credibilidade, entendeu? Justo. E quando o Eric fala de aparência, ele tá falando de ter que ser bonito, ele não tá falando de ter que vestir roupa de marca. Ele tá falando de você ser arrumado, de ser. Como é que eu posso dizer? Como é que eu esqueci a palavra? Ah, É que- de tá no estilo, né, cara? De ter um estilo legal, você colocar usar principalmente roupas limpas, né? Tem gente que não lava roupa, não passa roupa, porra. O cara tá todo amarrotado, é amarrotado ou abarrotado? Eu nem lembro a Sei lá. palavra. Mas Hã? tem que tá bem aparentado, né? Tem que estar, Bem tipo. Tem que aparentado. estar limpo, tem que estar cortadinho o cabelo, tem que estar direitinho ali. Sim. Precisa ser bonito, você precisa estar bem aparentado ali. É uma pessoa que se Exato. cuida ali. Com a roupa ali massa, combinando, pá. Agora tem uma experiência, Wellington, ontem mesmo. Ontem eu fui trocar um dinheiro, né? E daí eu tô conversando lá com a atendente, e eu gosto muito de conversar com as atendentes aqui, porque normalmente elas estão sempre ali naquele trabalho, vamos dizer, e eu fui pegar um dinheiro, né? De um cara que mandou da Itália para mim. Então, o que que acontece? Quando eu fui lá pegar o dinheiro, aí eu fui e ela falou assim: ah, espera um pouquinho aqui, porque o sistema tá meio lento, ele tá computando aqui. Aí eu, ok. Daí eu fui, e aqui vai uma outra dica para vocês. Pergunte o nome das pessoas e comece a chamar as pessoas pelo nome, tá? Isso é fundamental. Daí eu cheguei para ela, fulano, ei, como é seu nome? Ah, meu nome é não sei o quê. Aí ela, e o seu? Aí eu já brinquei com ela, adivinha meu nome? Ó, você já sabe minha nacionalidade aí, você já viu? Que ela me perguntou a nacionalidade, eu falei. Daí ela pegou eu, adivinha, pá, não sei o quê. E aí a gente foi conversando. E o interessante disso tudo é o quê? Que eu comecei a só pronunciar o nome dela o tempo todinho. E aí, fulana, você estuda o quê? Fulana, você estuda o quê? Você faz o quê? Você mora onde? Fulana. E falando o nome dela o tempo todinho, saca? Então, isso é interessante. Por quê? Porque a pessoa se sente valorizada. Porque uma das coisas mais importantes da sua vida é o quê? É seu nome, não é seu apelido. Não é Ei, psiu! Nossa, que raiva. Coisinha. Ô coisinha. Hum? Se você. Exato. Se você é o tipo de pessoa que fica falando assim, ô coisinha, ei, psiu, ei, Mocinho. psiu, porra, não dá, meu, tá ligado? E aí, véi, não, agora tem um novo no Brasil, e aí, viado? Viado é mulher, é homem, não interessa, e aí, viado?
Normal. Puta que pariu, não tá ligado? Então, se você chamar as pessoas pelo nome, acredita em mim, as pessoas vão ficar hipnotizadas por você. E isso é real, galera. E isso tem muito a ver com as vendas, né? Tipo, sei lá, você encontrou um cliente, ou pelo menos, sei lá, você vai conhecer uma pessoa, tenta sempre repetir o nome dela, tipo, pelo menos 2, 3, 5 vezes ali pra repetir, pra você memorizar o nome dela, ou dele, né? Porque quando você acaba esquecendo, acaba confundindo o nome da pessoa, isso acaba aqui meio broxando ali, meio que, cara, ele não tava prestando tanta atenção em mim, não tá. Meio que você demonstra, tipo, ele não tem dando valor assim pra mim, não decorei o nome dele, entendeu? Você acaba aqui perdendo Exato. ou amizade ou uma venda. E uma dica que eu tenho é você, sei lá, por exemplo, você, quando você vai falar o nome da pessoa, você segura, sei lá, algum dedo seu, sei lá, um midinho. Segura com a outra mão, assim, tipo uma pinça, o midinho. Faz aí. É. Assim, Não, tu faz uma pinça com uma mão, 2 dedos, e pega a outra mão na aqui, pinça. aqui, Bota um. assim. Só que aí. É isso aí. Aí se você, Uhum. e aí, fulano? Você começa a falar com a pessoa, e aí, fulano? Como é que você tá? Tudo bem? Então, fulano, você estuda onde? Tipo, e aí, Eric, como é que você tá? E aí, Ah, Eric, tô você bem, cara, estuda tô onde? bem. Cara, eu estudo aqui na Inglaterra, numa escola em Guildford. Interessante. Mas e aí, Eric, você faz o que da vida? Ah, cara, eu coço o saco. Brincadeira, brincadeira. Então, então você vai segurando esse dedo que você cria uma âncora ali com o nome da pessoa. Então você é mais difícil esquecer, ficar repetindo. Verdade isso, cara. Eu utilizo muito a pinça aqui, ó. Esse que você faz, eu não conhecia, eu conheço como esse aqui, ó. Eu seguro esses 3 dedos e falo o nome da pessoa, nunca mais eu esqueço. E quando eu estou estudando também alguma informação assim, caramba, eu nunca esqueço, eu sempre esqueço isso. Aí eu vou, pum, a partir de agora eu não vou esquecer mais essa palavra ou essa frase, tum, e falo. Isso É aí. muito louco isso. Mas é isso, é. Agora uma outra coisa também, gente, olha, isso é rapó. Também é uma dica de rapó. Eu, Eric, costumo até mesmo, quando eu estou numa conversa, principalmente com mulheres, tá? Eu uso muito isso. Eu tento assumir a mesma velocidade da respiração dela. Gente, isso é mágico. Não tem como, não tem como. É por isso que eu, Eric, não curto Tinder. Eu não curto, eu já usei, tá? Não vou mentir. Mas assim, eu não uso isso mais. Por quê? Porque nada é mais importante de que você ter um momento ali numa festa com a pessoa, tete a tete, e bater um papo ali e tentar realmente se conectar com aquela mina. E eu, para me conectar com aquela mina, eu faço uma parada muito interessante, que eu tento assumir a mesma velocidade respiratória da respiração dela. Então, vamos supor, se ela está respirando muito rápido, eu vou imitando a respiração dela um pouco rápida. Se ela está respirando um pouco mais leve, desculpa, devagar, aí eu vou e assumo a mesma respiração dela. Então, vamos supor que eu estou falando, certo? E ela está me ouvindo, só que a respiração dela está lenta, o que que eu faço? Eu não falo rápido, eu falo devagar, calmo. Então, pois é, entendi, fulano. Nossa, tô gostando do que você tá falando. Inclusive, eu penso assim, assim, assim. Se ela aumentar a respiração dela, eu aumento a velocidade da minha fala. Porque se você fala devagar, você está respirando devagar. Você fala rápido, igual eu estou falando aqui rápido, eu estou respirando rápido. Então, se você pega a respiração, se você foca na respiração é tudo, gente. Se você foca na respiração da pessoa, ixi, daqui a pouco vocês estão falando a mesma coisa.
Vocês estão, ó, tem um estudo, esse estudo é mágico. Tem um estudo que teve lá na Rússia, que o pessoal lá na Rússia ama, né, estudar sobre telecinese, sobre, tipo assim, eu saber o que que você está pensando, entendeu? Como é o nome? Telepatia? Telepatia, obrigado, lembrei. Sobre telepatia. Então, tá aí você conversando, e aí eles falam o seguinte, ó, se eu levanto as duas mãos aqui, e você vai e levanta as duas mãos junto comigo, certo? Aí a gente fica na mesma posição, ok? Beleza. Daí eu vou passar a mão no nariz, você passa a mão no nariz. Eu respiro, você respira. Cocei a cabeça, você coça a cabeça. Eles fizeram isso com as pessoas separadas, elas não falaram nada, nada. Ficaram monitorando essas pessoas, certo? E depois perguntaram o que que uma estava pensando e o que que a outra estava pensando mais ou menos. E aí começaram a ver que o que uma estava pensando e a outra começou a pensar igual também. Só que as duas não estavam se comunicando, entendeu? Elas se comunicavam em salas diferentes, porém se vendo, com uma tela aqui no meio, tipo de vidro assim, só que isolando o som. Não dava para ver. E nem saber o que que um e o outro estavam falando. Porém, um estava espelhando, os dois estavam se espelhando o tempo todo. E aí, cara, eles conseguiram entrar em telepatia. Começaram a pensar quase que a mesma coisa. Então, mostrando a importância tipo assim, se você fosse conectar com uma mulher, ou se você quisesse conectar com seu cliente ali, entende? De modo que ele fala assim, uau, gostei desse cara e, cara, vou comprar o produto, entendeu? Porque as pessoas não compram um produto seu, normalmente porque elas estão precisando, porque a verdade é que a gente não precisa de tanto para sobreviver, certo? A gente precisa do básico para sobreviver. Mas aí, pelo poder pessoal, por uma propaganda que você viu, algo que você viu, você fala assim, não, eu preciso daquele produto. E aí você vai e compra. Para gerar a máquina. Então, se você quiser vender mais, o que que você tem que fazer? Qual é a dica que eu dou para você que quer vender mais? Né? Faça o rapó. Quanto mais rapó você fizer, mais você vai conseguir vender seu produto. Quanto mais rapó você fizer com outra pessoa, até os pensamentos dela, palavras que ela está pensando, vocês vão começar até a falar junto, como acontece comigo muitas das vezes. Entendeu? Então, rapó é uma dica assim, foda, foda. Eu uso rapó o tempo todinho com as pessoas. Por isso que eu falo, uma pessoa, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente que às vezes assim nem bate com as minhas ideias, com o que eu penso e tal, e, e as pessoas me amam. Assim, nem elas sabem explicar. Elas são pessoas que inclusive odeiam todo mundo, assim, odeiam outras pessoas, mas elas me adoram, elas me amam, entendeu? E elas não sabem por quê. E as ideias, tudo diferente. Mas elas não sabem por quê. Mas eu sei. Eu estou fazendo um rapó o tempo todo. Agora eu faço o rapó para manipular? Não. Eu faço o rapó porque eu gosto de me conectar às pessoas. E principalmente me conectar com outros universos. Porque eu também não gosto dessa coisa de, ah, eu tenho eu quero que as pessoas, todo mundo pensa que nem eu. Eu não quero isso. Então, a única forma de eu acessar esses outros universos é através do rapó. E eu faço muito isso, o tempo todinho, principalmente quando eu quero deixar uma boa primeira impressão. Isso aí. E aí, Well? Cara, tem a questão da voz também. Voz. Ah,
A gente falou um pouquinho da voz, das alterações, mas o que você fala é o que menos importa, né? O que mais importa é como você fala. Por exemplo, a gente já falou algumas lives aí. Por exemplo, se você vai chegar em uma mulher e você chega, e aí, licença, tudo bem? Tá tipo querendo validação da mulher, e você tá falando um tom É, mais alto, tá tipo meio que se rebaixando ali. Isso total, se cara. associa muito a, por exemplo, alguém que vai falar pra alguém na janela, ou que alguém que vai falar pra, sei lá, pro rei que tá lá em cima no altar. Aí você tem que levantar a cabeça, tem que gritar, falar mais alto pra ele escutar. Então você tem que falar mais alto. Por exemplo, e lá de cima ao contrário, o que ele vai falar de cima pra baixo, ele fala com a voz mais grossa, fala olhando pra baixo. Então ele fala com a voz mais de superior, por assim dizer, de dominante. Então, Sim. quando você for falar com a mulher, fale no seu tom normal. Fale quando você fala com seus amigos. Isso aí não vai passar um ar de um homem de mais valor, um homem high value, que não quer tá querendo aprovação, de não E de tá naturalidade, né, Well? totalmente. Que é o que eu vejo que as pessoas não acessam essa naturalidade, por assim dizer. Então, vamos supor, se eu quero ah, chegar numa mina, né? Então, tipo, por isso que eu sempre falo o seguinte: é interessante você ter abridores, né? Por quê? Porque, primeiro, né? A regra dos 3 segundos e a sua própria fisiologia já te ajuda. Então, você já está na fisiologia do sucesso, usa a regra dos 3 segundos, viu uma pessoa que te chamou a atenção, certo? Não, pela energia também, né? Espero que você já esteja familiarizado com isso, né? O cara que está meditando, ele nem fica perdendo tempo com mulher de baixo valor, né? Ele já ele tem percepção energética. Ele já vai na mulher ali que não tem só atributos físicos, mas que tem um atributo magnético. Ele já vai naquela. Que eu sou muito assim também, tá, Well? Eu não vou na mulher mais bonita, da mais gostosa da festa. Eu vou na mulher que o conjunto é interessante para mim. Eu vejo que ela também tem uma fisiologia e um magnetismo assim que me chama a atenção. Eu falo assim, é aquela ali que eu vou. Eu nem fico pensando muito. Eu falo, é aquela que eu vou. E aí eu vou. E foda-se. Então, eu já projeto a fisiologia e já chego nela e falo assim, e já, e já mando um abridor. Ah, qual seria esse abridor? Bom, a gente vai ter que fazer. Vocês continuam aqui, né, na For Rival, que a gente vai até fazer lives de abridores aqui para ajudar vocês. Fazer lives lá no Instagram e aqui gravar vídeos, entendeu? Por quê? Porque é interessante para você compreender, pra você entender, né? Chegar na mulher ali e não falar qualquer coisa para ela. Não chegar e perdido. Tipo, o que, que eu falo com ela? Pronto, travei na frente da mulher. Não. Você tem que ter um abridor, pode, esdrúxulo, não precisa de ser uma coisa assim, foda, não. É só uma coisa ali para você chegar para ela do jeito que o El falou aí, com autoridade, com tranquilidade, como se fosse um amigo seu, entendeu? Você não tem que mudar você para chegar numa mulher. Você tem que ser você, entendeu? Só que como você está ali no processo de conquista, né? Você está querendo, inclusive, ah, por assim dizer, a atenção dela, que, por exemplo, isso não acontece mais comigo, mas eu digo que os iniciantes podem acontecer, porque eu não sei o que que acontece comigo, são as mulheres que vêm me abordar, não sou eu que vou mais abordar elas, mas no início eu tinha que abordar, então elas que normalmente vêm me sugar valor, não sou eu que vou sugar delas. Então, quando você entra nesse frame, nessa energia, né, então elas vêm te abordar, mas você não entrou nesse frame ainda, então é necessário que você tenha um abridor, certo? E tem aquelas mulheres também que falam assim, não, eu estou bem comigo mesmo, eu não vou chegar em ninguém, por mais que você chame a atenção. Então você vê que ela está mandando indicador de interesse. Normalmente, por exemplo, numa festa, elas começam a ficar muito perto de você, ou até mesmo no seu trabalho, a pessoa começa.
a pedir favores para você, ela fica querendo encostar mais em você, ela fica querendo sua energia. Então, se isso acontece com você, naquele determinado momento, chega nela e aborda. E brinca com ela, tipo assim, duvido, tiver no rolê, né? Numa pista de dança ali. Ou então, longe da pista de dança, você chega assim para ela e fala assim, eu duvido que você dança melhor do que eu. Aí você faz uma dança maluca e deixa ela rir. Aí, se ela tiver afim de você, ela vai aceitar o desafio e a partir daí você vai se comunicando com ela da melhor maneira possível. Sei. Simples, entendeu, El? E uma outra coisa que eu tenho que falar. São duas palavrinhas para mim, El. São duas palavrinhas chaves. Quando eu tô querendo ali convencer alguém, ou quando eu tô tentando ser simpático, ou quando eu tô querendo, assim, realmente ter um certo magnetismo numa festa ou no meu trabalho, eu uso muito a palavra porquê, tá? E a outra palavra que eu uso muito é a palavra imagine, entende? Então, vê, eu tô numa festa e abordei essa mina aí que eu falei e falei assim pra ela: duvido que você dança melhor do que eu. Aí ela, não, não quero. Aí eu, já imaginava que você não ia. Eu fico imaginando a gente fazer uma roda ali na festa. Imagina só, não, pega, não, imagina. Imagina eu e você ali, a gente faz uma roda ali e eu e você nós vamos dançar junto ali, ó. Eu vou lá, vou dançar, depois eu saio e você dança. Eu duvido que você me barra. Eu fico imaginando a cena. Todo mundo vai falar que eu vou ganhar, é certo. Aí ela, não, eu vou ganhar, que não sei o que e tal. Aí você, entendeu? Você já cria ali, pelo imagine. Aí eu já começo a falar assim, não, eu vou ganhar. Imagina que eu, Eric, eu sou um cara meio desengonçado e engraçado, então, por assim dizer, eu vou ganhar. E também porque eu sou muito mais magnético que você. Então, já usei o porquê, já usei imagine, então, e já tô olhando no olho dela, já tô meio de lado também, assim, falando com ela, porque não tem que falar de frente com mulher desconhecida, nem com ninguém, eu diria. Você tem que falar sempre do lado ali da pessoa, né? Com o pezinho também para ir embora, que é que eu chamo o pezinho da escassez. Entendeu? É aquele pezinho ali que eu estou dando sinal para ela, olha, você tem poucos minutos para me convencer se eu quero ficar do seu lado aqui. Porque tá cheio de gente aqui nessa festa ou nesse ambiente que eu tenho que conhecer. Você tem poucos minutos comigo para me convencer que você é melhor do que todas essas outras mulheres e também que todos esses homens aqui que pode, inclusive, se divertir junto comigo. Aí eu já mando essa, acabou. A mulher já começa, ela mesmo tem que ficar se matando e querer conversar comigo e investir em mim, não sou eu. Porque se eu estiver investindo muito na mulher, já tem algo errado. A minha linguagem corporal já é pobre, por assim dizer, já é fraca. O meu frame é baixo. Sei. Mas o que? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Beleza. Rapó, já falei. Sim. Quando for conversar com por isso que é bom o script, cara. Olha só, quando for conversar com uma pessoa, você tem que falar coisas para evitar o sofrimento dela. Então, por exemplo, você vai conversar com algumas pessoas, né? Elas ficam falando de notícia ruim, de gente que morreu, de gente que está na UTI,
e tal. Aí vai falando, só fala de morte. Ela não fala quem nasceu, quem casou, quem tá feliz, quem se formou, quem tá ganhando dinheiro, quem saiu fora do país. Ela não fala de ideias, ela só fala de negatividade. Ela só fala de, ah, deu tudo errado para fulano. Nossa, teve uma briga na casa, fulano se separou, fulano isso, fulano aquilo. Porra, na moral, a pessoa só joga sofrimento para você. Essa pessoa não vai ter sucesso na vida nunca, a não ser que ela vire a chave. Então, o primeiro ponto, evita sofrimento na vida. Está conversando com a pessoa, evita o sofrimento na vida dela. Quer vender um produto para ela? Fala daquilo que o produto vai evitar, não fala de doença. Por exemplo, eu vendi no Brasil produto natural, né? Então, eu nunca falava muito da doença. Eu falava do quê? Do evitar o sofrimento. Olha, se você utilizar esse produto aqui, ele vai evitar esse sofrimento. E aí eu já partia para o próximo ponto, que era o quê? O prazer. Então, ó, você evitando isso, isso e isso, você vai ter mais energia. Aí a pessoa, uau, quem não quer ter mais energia? Tá todo mundo cansado, porra. Então todo mundo se mata de trabalhar igual um desgraçado, todo mundo tá precisando de energia. Então, se a pessoa te insônia, olha, esse produto aqui você vai usar em determinada hora do dia. E aí, ao você utilizar esse produto em determinada hora do dia, ele vai te ajudar a dormir. Ponto. O prazer da pessoa é o quê? Dormir. Porque, e aí eu já falava o prazer também, que era o quê? Se você dormir mais, no outro dia você rende mais. Aí a pessoa falava assim, uau, vou comprar. Não tem como. Então, você perde vendas, você perde relacionamentos e conexão com lindas mulheres. Sabe por quê? Porque você foca no negativo. Porque você foca no sofrimento. Começa a focar mais no prazer da pessoa. Então, você está conversando com a pessoa, por exemplo, você quer convencer uma mulher de ficar com você? É simples. O que que mulher quer? Mulher quer aventura, porra. Mulher quer conforto. Então, você fala das aventuras que você pode proporcionar para ela. Então, por exemplo, você quer conquistar uma mulher? Começa a fazer projetos com ela da seguinte forma. Eu faço muito isso. Alguma mulher que já ficou comigo, né, que já passou pela minha vida, que eu já tive conexão com ela, é certo que ela ouviu essa. Seguinte, eu falo para as mulheres, olha, imagina quando a gente ficar junto, imagina a gente dando um rolê, tá? Eu tô passando a mensagem geral, tá, galera? Eu não falo assim. Mas a ideia é você passar para a mulher o seguinte: imagina a gente acampando junto. Então, você não vai dizer isso para a mulher. Então, você vai dizer mais ou menos assim, ó. Cara, você curte acampar? Ah, curto. Cara, tem um lugar muito da hora que é assim, 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 assim. Imagina se a gente for acampar lá. Você chama umas amigas suas, eu chamo os amigos meus e bora acampar lá. Vai ser da hora. Eu tenho barraca, eu tenho isso e outro, entendeu? Cara, imagina, pô, vai ser muito da hora. E porque nesse lugar, aí eu já uso por quê? Imagina, vai ser muito da hora, porque nesse lugar tem uma cachoeira também. A gente pode tomar banho lá na cachoeira. Porra, vai ser foda, vai ser muito da hora. Bora, bora marcar? A menina, uau, esse cara é aventureiro, tem tudo a ver comigo, é isso que eu quero. Aí ela topa, entendeu? Entendi. Vou utilizar. Ah, usa, Well, usa essa porque, bom, comigo funciona todas as vezes. Não tem uma mulher que fala assim, ah, eu, eu, eu não quero não. Todas elas falam: uau, que mágico, eu quero isso. Aí, se você tiver uma certa intimidade, você já pode chegar e falar assim: se você tiver coragem,
Aí, uma coisa interessante é o duplo sentido, né? Aí, você já fala bem assim, você já coloca o corpo assim de lado e fala assim, inclusive, se você tiver coragem, aí você já olha no olho dela e fala, inclusive, se você tiver coragem, a gente pode acampar, eu e você. Mas, ó, não se preocupe que eu não vou fazer nada com você. Aí dá o sorriso. Que é uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, só. O tal do sorriso é fundamental. Linguagem corporal, sorriso. Quem sorri mais, vende mais. Quem sorri mais, beija mais. Se você abre a boca para sorrir, você já está gerando valor para a pessoa. Sorriso é a menor distância entre você e o seu Isso, cliente. exato. Aê, É aê, clichê, mas funciona. É um clichêzão do caralho, mas funciona. aê, aê. Uhul! E aí, outra coisa, Well, quando for conversar com alguém, vamos supor que a pessoa ela tem uma linguagem corporal mais lenta. Você faz uma linguagem corporal mais Slow lenta, mais down, slow down. slow down, every single time, uau, certo? Agora, se a pessoa é mais agitada, e você, não, ok, tô entendendo o que que você tá falando, pá, não sei o quê, e, meu, não tem como. Não tem como você falar assim, eu não tenho sucesso na minha vida. Você não tem sucesso porque você não tem conhecimento. Só que agora que você está inscrito aqui na Forra Valley, você vai ver, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar. E se não mudar, meu amigo, olha, aí eu não sei o que que é não, aí deve ser karma. Porque a minha vida, a minha vida é muito foda, velho. Dá tudo certo. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho as ferramentas de outro. Você tem que acreditar. Entendeu? Você tem que acreditar naquilo que você fala. E eu, Eric, eu sou esse tipo de pessoa. Eu acredito no que eu falo. Então não tem incongruência. Tá certo? Tá certo. Ok. Ok, Ok. 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 Sim, sim, sim. Yes. Yeah. Yes! É isso? Acho que deu, cara. Acho que deu. Tá dando aí? Eu não tô dando pra ninguém, cara. Só de vez em quando, né? Tá bom. Então é isso, Só de vez em rapaziada. quando. Só de vez em quando, trocando isqueirinho. Ah, rapaz. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, se inscreva, compartilhe. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Valeu. Até a Tamo próxima. junto.